quero saudar-vos a todos, saudar a Ana Gomes, saudar muito especialmente a Isabel Soares e o Manuel Alegre, os outros que me perdoem, saúdos também, e alguns fui-os conhecendo ao longo deste processo, mas a Isabel Soares e o Manuel Alegre representam o melhor da esquerda democrática, representam a tradição, o presente e o futuro da esquerda democrática em Portugal. E a sua presença aqui é do maior significado. Eu fui talvez o primeiro a lançar a candidatura da Ana Gomes. E houve quem tivesse ficado surpreendido com isso, porque nós somos muito rápidos neste país a etiquetar-nos uns aos outros. E nem sempre o fazemos da forma mais adequada e mais razoável. Eu sou um homem da esquerda democrática, desde os 15 anos. Militante do PS desde os 20 anos. E no PS, com o PS e em nome do PS, já desempenhei múltiplas funções na minha vida política. Sou um homem da esquerda democrática. E como homem da esquerda democrática entendo várias coisas. Primeiro, nós não podemos desvalorizar as eleições para a presidência da República. Vivemos num regime semipresidencialista. O Presidente da República tem os poderes que a Constituição lhe confere, mas tem um enorme poder simbólico, como já aqui foi referido, e que resulta em grande parte da circunstância de ser eleito por sufrágio direto e universal. Tem uma legitimidade própria, que lhe confere uma responsabilidade especial. Pode ser um inspirador. Pode ser alguém que chama a atenção para as grandes causas e para as grandes questões que se colocam ao nosso país. E por isso mesmo, valorizando as eleições presidenciais, entendo que o momento eleitoral não é o momento de um falso unanimismo, mas é um momento de clarificação ideológica e de clarificação política. É evidente que, uma vez eleito, o Presidente da República tem a obrigação de ser o Presidente de todos os portugueses, mas enquanto candidato, ele tem a obrigação de apresentar a sua biografia, as suas ideias, o seu projeto, a sua perspectiva da sociedade e do mundo. Recordo-me bem do que foi, talvez, a primeira grande batalha política em que participei muito jovem, e que foi a eleição em que o Dr. Mário Soares foi eleito Presidente da República, que foi uma eleição extremamente disputada, com um país absolutamente polarizado, mas na própria noite das eleições, o Dr. Mário Soares proclamou ao país que a sua vontade era unir Portugal. Mas só está em condições de unir Portugal quem tem convicções fortes. Só está em condições de unir Portugal quem está disposto a envolver-se em batalhas difíceis. Só está em condições de unir Portugal quem esteja em condições, por vezes, de desagradar, de chamar a atenção, de propor outros caminhos e outras soluções, sempre numa perspectiva naturalmente não invasiva em relação à ação governativa. E, portanto, era fundamental, e é o segundo aspecto que quero salientar, que a esquerda democrática apresentasse um candidato. Não faria qualquer sentido que tal não sucedesse. A direita democrática, liberal, conservadora tem um candidato natural, que é o atual Presidente da República, por quem quase todos nós temos estima e admiração. Ele é um candidato natural do espaço da direita democrática, conservadora ou da direita social. Nos próprios debates, o professor Marcelo Rebelo de Sousa definiu-se, e bem, a si próprio como um homem da direita social. É uma direita democrática que nós respeitamos, que nós valorizamos, que connosco construiu a democracia portuguesa nos últimos anos e que connosco contribuiu para a afirmação do projeto europeu. Não somos inimigos, somos adversários, convergimos em algumas coisas, mas divergimos também em muitas outras. A esquerda, à nossa esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm os seus próprios candidatos. Nós, esquerda democrática, tínhamos a obrigação absoluta de ter um candidato. Não vou pronunciar sobre a posição do PS. Não estou aqui para fazer qualquer apreciação crítica. O PS tomou a posição que tomou, entendeu que deveria dar liberdade de voto aos seus militantes. Mas o que é facto é que surgiu uma personalidade no âmbito da esquerda democrática disponível para travar este combate político. Um combate difícil, mas um combate absolutamente fundamental. E por isso era importante que surgisse justamente alguém deste espaço político que representasse o conjunto de valores, de princípios que caracterizaram e caracterizam historicamente
a esquerda democrática no nosso país. E Ana Gomes representa esses mesmos princípios. As características de Ana Gomes já aqui foram salientadas, eu tenho vindo a referir-me a duas ou três que me parecem as mais importantes. O seu compromisso absoluto com os direitos humanos. Eu próprio fui testemunha disso muitas vezes no Parlamento Europeu. Fê-lo sempre com uma enorme coragem moral e com uma enorme coragem física. Para ela não há ditaduras boas nem ditaduras más. Não há direitos humanos mais ou menos importantes. Via a combater todas as ditaduras, ditaduras de esquerda ou ditaduras de direita. Via a defender os direitos humanos em todos os lugares do mundo em que eles eram espezinhados. Tornou-se uma referência na Etiópia, como todos nós sabemos, pelo papel decisivo que ali desempenhou. Mas integrou variadíssimas missões e esteve sempre no primeiro plano da luta pela afirmação dos direitos humanos no mundo. E esse é um aspecto fundamental, o termos um Presidente da República com enorme prestígio neste domínio é algo que honrará e dignificará Portugal. Ana Gomes, para além da questão dos direitos humanos, tem travado também uma luta pela Europa. É uma europeísta com sentido crítico, como nós todos somos, mas é uma europeísta, que sabe que os grandes temas do nosso tempo só podem ser cabalmente resolvidos com uma Europa forte, com uma Europa integrada, com uma Europa onde se discute, mas uma Europa em que é possível alcançar consensos essenciais para fazer face a muitos dos grandes problemas que se colocam a cada um dos países europeus e que se colocam até ao mundo em geral. E o seu posicionamento em matéria europeia foi um posicionamento sempre sem qualquer tibieza. E isso a demarca claramente de algumas candidaturas à nossa esquerda. É uma demarcação importante, eles têm todo o direito de ter posições diferentes, mas a verdade é que eles não têm em relação ao projeto europeu a posição que Ana Gomes tem e que corresponde historicamente à posição do Partido Socialista. O Partido Socialista esteve na base do pedido de adesão de Portugal à União Europeia, o Partido Socialista participou ativamente no processo de adesão à União Europeia e o Partido Socialista esteve sempre presente nos grandes momentos nos últimos 30 anos da vida europeia. E por isso este é também aqui um elemento essencial. Uma europeísta com sentido crítico, lutadora, mas que se reconhece no essencial do projeto europeu. É alguém disposta a lutar pela afirmação do modelo da democracia constitucional e, ao mesmo tempo, naturalmente, a lutar pela afirmação de outros direitos que resultam, de resto, da plena explanação dos direitos humanos. Direitos sociais, direitos económicos. A liberdade, de facto, só pode ser vivida em toda a sua plenitude em sociedades justas, em sociedades em que se alcance o equilíbrio entre o mercado e o Estado, em que não haja nenhum tipo de contraposição inútil entre a iniciativa privada e a intervenção pública, em que não haja nenhum conflito entre a liberdade económica e a necessidade de haver regras e valores que enquadrem o exercício dessa mesma liberdade económica. E Ana Gomes coloca-se claramente nesse plano, a sua vida, o seu percurso, a forma como tem atuado, demonstram precisamente isso. E por isso creio que também aqui corresponde inteiramente àquilo que são as aspirações de todos os homens e de todas as mulheres da esquerda democrática no nosso país. São razões suficientes para votar. E para agradecer esta candidatura. Eu incentivei-a e estou muito contente pelo facto de o ter feito, mas quero-lhe agradecer, porque imaginemos estas eleições sem a presença da esquerda democrática. Teríamos uma candidatura da direita, democrática, liberal, social, teríamos as duas candidaturas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e teríamos uma perigosíssima candidatura de extrema-direita. A esquerda democrática nunca pode faltar à chamada numas eleições presidenciais, mas não podia fugir ao combate nestas eleições presidenciais, porque aqui se discutem várias coisas. Discute-se a eleição do Presidente da República, mas também se discute hoje uma outra questão que está para além dessa. Na verdade, nós sempre combatemos os extremismos. E ao longo da nossa história, da história do Partido Socialista, já tivemos que combater vários extremismos. Mas em cada momento temos que perceber qual é o extremismo que constitui uma verdadeira ameaça.
E hoje o extremismo que ameaça a democracia constitucional, que ameaça até um consenso constitucional democrático existente no nosso país, é claramente o extremismo da extrema-direita. Eu confesso que fiquei abismado com o que foi ouvido dia após dia nesta campanha eleitoral por parte do candidato da extrema-direita. E fui até construindo a ideia de que esse candidato está, pelo menos, a ensaiar a criação de uma personagem verdadeiramente proto-fascista. Não estamos perante um simples fenómeno de populismo como hoje existe em todo o mundo. É muito fácil, aliás, acusar alguém de populista e na democracia há sempre algum lugar para algum populismo. Mas este candidato foi muito mais longe do que o populismo nas várias declarações que fez. Foi mais longe até do que o do racismo e a xenofobia que já lhe conhecíamos. Fez declarações absolutamente inaceitáveis numa sociedade civilizada, num Estado de direito democrático. Incitou à violência. Fez afirmações que dividem os portugueses e os colocam uns contra os outros. Desde logo com uma expressão que é contrária aos valores democráticos, a ideia de que há portugueses de bem e há portugueses de mal. Essa ideia, essa divisão é absolutamente inaceitável. Essa divisão põe em causa, conflitua com os nossos valores constitucionais, conflitua com os princípios democrático-liberais que estão na origem do nosso regime e que identificam o nosso regime. E ele fê-lo de uma forma muito clara ao longo destas 2 últimas semanas de campanha eleitoral. Fez ameaças que nós não podemos deixar passar em claro. A dado passo ouviu dizer, dirigindo-se à candidata Ana Gomes, não és bem-vinda a Portugal. Eu não me recordo de ouvir isto nos últimos 30 anos da democracia portuguesa. Ana Gomes, não és bem-vinda a Portugal. O que é que vai fazer Ana Gomes? Vão deportá-la? Vão colocá-la na fronteira? Vão condená-la a algum exílio? A ela e a todos os demais? Ora, isso é absolutamente inaceitável. A forma como se referiu a várias pessoas que nos merecem respeito, à esquerda e à direita. Nós combatemos-nos no plano das ideias, mas não temos o costume de nos insultarmos uns aos outros. E estou convencido que os portugueses não gostam desses insultos, porque somos um povo tolerante e somos um povo a quem repugna esse tipo de comportamentos políticos. Mas ainda aqui há dias, esse candidato veio aqui ao Porto e declarou-se, pasme-se, herdeiro espiritual do Dr. Sá Carneiro. E eu quero referir-me a isso. Curiosamente, ainda não ouvi ninguém do PSD, e lamento isso, a referir-se a isso. O Dr. Sá Carneiro era e foi um grande democrata e uma grande figura da democracia portuguesa. O Dr. Sá Carneiro entrou em 69 para a Assembleia Nacional na esperança de democratizar o regime por dentro. E nessa esperança, ele apresentou um projeto de revisão constitucional para democratizar um regime autoritário. O candidato da extrema-esquerda, da extrema-direita, desculpem, quer apresentar um projeto de revisão constitucional para pôr em causa aspectos essenciais de um regime democrático. Aí está toda a diferença. O Dr. Sá Carneiro bateu-se, nesses anos, por uma imprensa livre. Bateu-se pelos direitos dos presos políticos e de todos os presos. Tinha uma forte cultura humanista. Repugnar-lhe-ia esta proposta da prisão perpétua ou a ideia da castração química. Em 73, quando percebeu que não era possível reformar o regime por dentro, demitiu-se, bateu a porta, regressou ao Porto e em 74 criou um grande partido político e teve um papel determinante na afirmação da jovem democracia portuguesa. É um insulto à memória do Dr. Sá Carneiro o que o candidato do Chega anda por aí a dizer. O candidato do Chega não é o Dr. Sá Carneiro, não é sequer uma miniatura do Dr. Sá Carneiro. O candidato do Chega começa a ser, ou a ensaiar ser, um pequeno projeto de um pequeno Benito Mussolini, porque foi assim que as coisas começaram na Itália. Poder-me dizer que as circunstâncias históricas são hoje diferentes, e são, sem dúvida. O quadro internacional é muito distinto do que era o quadro em 1922, quando se verificou a ascensão de Mussolini ao poder em Itália. Mas não desvalorizemos as coisas.
Há 7 ou 6 anos atrás, ninguém nos Estados Unidos pensava que o Trump seria eleito. Agora foi derrotado e, felizmente, já não lidera essa grande democracia americana. Há 5 ou 6 anos atrás, o Bolsonaro era uma figura marginal na vida política brasileira que ninguém levava a sério. E hoje é o presidente do Brasil, com todas as consequências negativas que nós vamos observando todos os dias nas nossas televisões. Por isso eu sou daqueles que têm a opinião de que não podemos ignorar este combate e que o temos que o travar claramente. E por isso termino fazendo um apelo. Nós vamos ter, no próximo domingo, várias questões, várias disputas ao mesmo tempo. Temos a disputa pela presidência da República. E a nossa ambição, naturalmente, é passar à segunda volta. Nós temos consciência de que quem vai ficar em primeiro lugar no próximo domingo vai ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa. As sondagens indicam-no e é natural que assim seja. A nossa ambição é que ele chegue em primeiro lugar, mas não com mais de 50%, para que possa haver uma segunda volta e possa haver um confronto entre dois candidatos civilizados que travarão, de certo, um combate que prestigiará e dignificará a nossa democracia. Mas há também um outro combate. E os portugueses estão de olhos nesse outro combate. Eu não acho que seja o combate por quem fica em segundo lugar, porque acho que a Ana Gomes vai ficar claramente em segundo lugar. Mas ela tem que ficar em segundo lugar de forma muito distante do candidato da extrema-direita. E é por isso que é preciso apelar aos homens e às mulheres da esquerda democrática. Não é um voto útil que eu estou a pedir, é um voto da convicção mais profunda. É um voto em que apelo aos valores, às referências, à nossa história, aos nossos princípios. É fundamental que a esquerda democrática tenha um bom resultado. A Ana Gomes hoje representa a esquerda democrática nestas eleições. E é fundamental que a esquerda democrática fique claramente acima da extrema-direita. E por isso o que eu peço é que não tenhamos calculismos, é que esqueçamos algumas divergências do passado. E já todos divergimos muito uns dos outros. Se há coisa que o PS sempre foi um partido livre. Ninguém divergiu mais nos últimos anos do que eu. É sabido. Estou aqui rodeado, aliás, de pessoas que divergiram, me atacaram, me puseram em causa. Mas também é por isso que eu gosto das pessoas que se batem e que têm posições. Ninguém divergiu mais do que eu. Mas há momentos em que nós temos que superar essas divergências. E por isso esse apelo é precisamente este. Superemos as pequenas divergências. Superemos as pequenas irritações. Superemos qualquer tipo de hesitação. Percebamos que este é um momento decisivo para a nossa democracia. Se o candidato da extrema-direita tiver uma boa votação, não sabemos onde isso vai parar. Nós nunca tivemos em Portugal nenhum partido que convidasse a família Le Pen a dirigir-se a Portugal. Quando alguns dizem que a fronteira do fascismo ia sendo sempre reconstituída pela esquerda em função das suas circunstâncias, têm razão em relação aos marxistas-leninistas que sempre fizeram. Mas não têm em relação ao Partido Socialista, porque nós nunca os fizemos, nunca desvalorizamos e desrespeitamos a direita democrática. E nunca tivemos em Portugal nenhum líder da direita que se desse com a família Le Pen, que estivesse associado à extrema-direita europeia e norte-americana e que fizesse as propostas que hoje são feitas, que são propostas absolutamente indecorosas. Nunca tivemos em Portugal nenhum líder da direita que tivesse uma posição tão claramente racista como este tem em relação a uma comunidade de portugueses, a comunidade cigana. Os ciganos são dos povos mais perseguidos ao longo da história europeia. Os ciganos foram perseguidos pelo Hitler como foram os judeus. É preciso lembrar isso. É sórdido, é infame bater nos ciganos na forma como é feita. Isso revela um caráter, ou a falta dele. Isso revela uma determinada forma de conceber uma sociedade. Isso tem que ser absolutamente contrariado no próximo domingo. E por isso termino dizendo-vos que eu acho que este combate é um combate muito mais importante do que poderá parecer à primeira vista. Não é um simples combate por uma eleição pelo cargo de Presidente da República. E se o fosse, já era muitíssimo importante.
mas é um combate pela afirmação de um conjunto de valores democrático-constitucionais que, pela primeira vez, desde 1976, estão verdadeiramente a ser questionados no nosso país. E por isso, homens e mulheres da esquerda democrática, do PS e fora do PS, aqueles que sempre se reconheceram nesta grande tradição, que vem do Mário Soares, do Manuel Alegre, do Salgado Zenha, que passou por tantas e tantas personalidades e que hoje se materializa em todos aqueles que são a expressão do Partido Socialista. Esses todos têm a obrigação, a meu ver, uma obrigação cívica e moral de contribuir para a afirmação da candidatura da esquerda democrática nestas circunstâncias. Mas há muita gente fora do PS que também deve contribuir para isso mesmo. Há pouco um jornalista, eu falava de um sobressalto cívico, porque acho que é importante. Eu meço as palavras habitualmente, eu hoje disse coisas que habitualmente não digo. Não digo pelo seguinte, porque eu não ando a torto e a direita a chamar fascistas às pessoas. Até porque aqueles que andam a torto e a direita a chamar fascistas às pessoas acabam, esses sim, por normalizar os fascistas quando algum verdadeiramente aparece. Eu não ando a torto e a direito a fazer um discurso como estou a fazer hoje aqui no Porto esta noite. Há bocado o jornalista perguntava-me, ele dizia, é preciso um sobressalto cívico, é preciso que a esquerda democrática perceba o que está em causa. E perguntava-me, não será já tarde? E a minha resposta foi muito simples, não. No domingo não é tarde. O domingo é o dia em que todos nós vamos votar. Na segunda-feira é que já será tarde. Há uns anos atrás, em França, o Lionel Jospin, que era primeiro-ministro, foi candidato a presidente da República e tinha até possibilidades reais de ganhar se tivesse passado à segunda volta, tinha sido um bom primeiro-ministro. Contudo, a campanha correu-lhe mal, os socialistas franceses dividiram-se em várias candidaturas e no domingo à noite o que se verificou é que haveria uma segunda volta entre o Jacques Chirac e o candidato da extrema-direita, Jean-Marie Le Pen. No dia seguinte, na segunda-feira seguinte, em Paris, por toda a França, eram milhares, se não milhões, os franceses que estavam arrependidos. Mas o mal já estava feito. E por isso, o sobressalto cívico não pode ser na segunda-feira. O sobressalto cívico tem que ser no próximo domingo. E eu acho que é isso mesmo que vai acontecer.